Seja muito bem-vindo ao Grande Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Se você baixou o The Word, você vai observar que na parte superior horizontal, onde estou destacando alguns itens acima, ele se encontra em inglês. Você pode fazer a transição para a língua portuguesa. Neste caso, você vai vir até aqui na parte superior do lado esquerdo e clicar justamente aqui em linguagem. Antes de ir para o item, observe que até o índice que verifica-se abaixo está em inglês. Vai fazer essa alteração. Você vai procurar aqui o português, neste caso está na parte superior, clicar e automaticamente já vai estar. Arquivo, exibir, ferramenta, janela, ajuda e etc e tal, bem como o índice já se encontra em português. Feito isto, você vai ter algumas funções. Você vai na aba Exibir, note que temos barra de ferramenta, índice, pesquisar, pesquisar livros. Note que quando você chega aqui na capa, ele não altera. Por causa de quê? Você precisa literalmente vir na parte superior no canto, nesse X, fechar o The Word e abrir novamente. É como se ele tivesse, digamos assim, bugado porque ele estava numa língua e foi para uma outra. Ele vai ter que fazer o ajuste. O The Word abre, você já pode voltar na mesma seção de exibir, clicar, note que vai aparecer capa. Observe que, da forma que se encontra, ele está sem capa. Tem um tema padrão, que é este que está sendo projetado, ou você pode escolher qualquer um desses de acordo com a sua preferência. Automaticamente vai mudando a interface e você pode ajustar. Estou passando alguns aqui e de acordo com a sua preferência, você escolhe essa interface. Agora a gente vai para o layout. Observe que da forma que está sendo projetada já está para iniciante. É o número um, Bíblia, conforme nós temos aqui e o índice, que está no meu lado esquerdo. Para o novato, vai surgir este aqui, que é o Bíblia, o índice da Bíblia e a janela de pesquisa. Você pode escolher outros, como o padrão, comum, já está aqui a definição, o que consta, o avançado e até mesmo o avançado, que eu vou colocar aqui é o número 8. Vou clicar aqui e vai aparecer bastante coisas para você usufruir e começar a lidar. Este é o avançado. Aí você faz a pergunta: qual é o melhor para mim? Depende do propósito. Por quê? Se você quer se valer de dicionário, comentário, etc e tal, aí você vai para o avançado que vai aparecer todos esses recursos. Mas se você quiser tão somente uma exposição simples da palavra de Deus, você pode ir para o iniciante. Note que na parte vai aparecer aqui, indo para o lado esquerdo, comparar, mesmo sendo para iniciante. Comparar, você vai escolher selecionar os textos da Bíblia para ser exibido. Eu vou, de uma forma proposital, Almeida Corrigida Fiel, e colocar um texto, por exemplo, no grego koiné, de uma forma aleatória. Não tem uma preferência minha para esse momento, apenas para exemplificação. Neste caso, como é do Novo Testamento, manuscrito, João, texto de João, eu projetei. Da forma como se encontra para mim, está numa letra diminuta. Eu venho nessa opção aqui, tem vários recursos, no lado esquerdo, ao lado aqui do índice da Bíblia, e vou aumentando e de acordo com a minha necessidade e para facilitar a minha vida, eu começo a aumentar e definir o tamanho da fonte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No grego koiné, Enarre em Rologos, Kai Rologos em Prostonteon, Kai Theois em Rologos. Mas se eu quiser colocar mais de uma versão aqui, já que eu tenho uma versão de um texto chamado crítico, eu posso colocar, voltar aqui em comparar, selecionar os textos da Bíblia para exibição paralela e vou escolher agora um texto bizantino. Venho aqui em OK, já está selecionado
Agora, os três, e vai aparecer, ó, três textos. É um recurso que é para iniciante, mas você pode fazer a comparação. Se você não quiser colocar de uma forma paralela, da maneira que se encontra, você pode vir aqui novamente em comparar, organizar módulos um embaixo do outro, em linhas. E você vai, aumenta a corrigida fiel, o texto bizantino e o texto crítico. Você observou que, além da língua portuguesa, que está na versão acima, esse texto bizantino, ele não tem a acentuação. Quando ele não tem acentuação, não vai influenciar de uma forma negativa para o aluno, em hipótese alguma, no tocante ao aprendizado e à verificação das palavras no dicionário, uma exegese, nada disto. Mas sem a acentuação, o que acontece? A pessoa que está começando, ela pode ter dificuldade em pronunciar. Vou dar um exemplo partindo desta última palavra. Como não tem um acento, você pode falar logos, logos. Percebeu? Você não tem como distinguir a sílaba tônica. Já o grego koiné nos oferece, quando a gente analisa a questão gramatical, uma informação preciosa. Nós temos a mesma palavra acentuada. Quando estiver a sílaba acentuada, indica justamente a palavra, a sílaba tônica. Ou seja, eu não leio aqui logos, góis, no final que é acentuado, a sílaba mais forte, onde tem uma ênfase. Pelo contrário, eu sei que aqui a sílaba tônica se encontra em logos, logos, ou seja, nós temos aqui a ênfase. Deste modo, uma versão acentuada vai ajudar na pronúncia da palavra, conforme está no texto bíblico. Desta forma, eu leio enarre em rologos, kai rologos em prostonteon, kai teós em rologos. Esta pronúncia foi possível fazer por conta da acentuação que tem nesse texto. Em relação ao texto bizantino, eu não teria dificuldade neste versículo, porque já é comumente é, pronunciado por este. É um texto clássico, que nem no hebraico Gênesis 1. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Então a gente já grava isso. Mas para o iniciante, seria interessante você começar com um texto já acentuado. Geralmente vai ser um texto crítico para a pronúncia, para você fazer a leitura, ciente de que a língua hebraica, bem como o grego, não é mais falada. É uma língua morta. São línguas mortas. Não usa-se para a conversação. Mas ainda assim, está uma dica. Então, nós temos aumento corrigido fiel, texto bizantino e texto crítico. E quantos mais você selecionar? Ah, eu quero selecionar mais um texto e colocar aqui. Que seja. Agora, vou colocar de uma forma também aleatória o texto Receptos. Vai aparecer, ó. Aumento corrigido fiel, bizantino, texto Receptos. A diferença é que apareceu o texto Receptos e ele vai ter algumas nuances que eu posso fazer isto em outro momento. Para não perder tempo ou para não ficar muito longo o vídeo, eu vou voltar aqui ao, a outra interface, manter o padrão. Vai aparecer um monte de recursos disponíveis para nós, como está aqui. Então veja, qual é o propósito seu? Ah, é ler a Bíblia, fazer comparações? Você pode utilizar tão somente o primeiro texto, a primeira interface. Uma coisa importante é que quando você faz a mudança da língua inglesa para o português, o conteúdo não muda. Não vai ter uma tradução simultânea ou automaticamente. Apenas aquelas ferramentas como arquivos, IBIF, janelas, etc. e tal, o índice vai estar em português ou de acordo com a língua que você colocar, que é em espanhol, por exemplo. Mas o conteúdo não vai mudar. Você pode pegar
um conteúdo de um comentário bíblico, por exemplo, ou de dicionário, copiar e colar, ir na internet, numa página de forma paralela, e colocar lá no Google e traduzir. Mas é uma opção que você tem de usufruir de outros materiais. O item avançado, que é este aqui, eu vou exibir só para você ter uma ideia, que é justamente o número 8, é o mesmo que eu estou projetando. Observe que você pode mudar o texto, o que se encontra em Gênesis 1, versículo 12. Eu vou colocar aqui uma outra versão, deixa eu ver, a Vulgata, só como exemplo, mas você quer mudar de livro, você não quer ficar em Gênesis. Você vai aqui nessa seta. Próximo livro é uma seta que está no lado esquerdo, é maior do que estazinha aqui, porque essa menor vai jogar para o próximo capítulo, ó. Gênesis capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. E você pode voltar. Mas a maior vai jogar para o próximo livro. A vantagem é que, ao clicar no próximo livro, Levítico, Números e assim por diante. Se você for só na seta, vai jogando para o próximo. Ruth, Samuel, segundo Samuel e assim por diante. Mas já essa setinha para baixo já vai oferecer o índice. Vou saltar para Mateus. Você já se encontra em Mateus. Vou colocar aqui na King James, que é em inglês, mas você pode fazer a comparação. Deixa eu ver aqui, selecionar o texto, você já sabe como selecionar. Almeida Corrigida Fiel. E, inclusive, mesmo com esse recurso avançado, comparar com o texto crítico. Mas precisa selecionar aqui. Quando falo texto crítico, por conta da acentuação. Facilita a sua vida. E esse aqui, ó. Mateus. Tá. Ah, eu quero trocar, mudar de capítulo. Vai nessa setinha aqui embaixo, próximo capítulo, capítulo 2. E assim por diante. Eu quero ver um outro texto. Mateus, Lucas é o próximo. João, Atos e assim por diante. Mas eu quero pesquisar. Vai aqui, próximo livro, clicar e vai aparecer. Você pode dar um salto para 1 Coríntios e vai visualizar capítulo 6, por exemplo. Eis aí. É um dos recursos que você tem. No meu caso, eu tenho baixado pelo Word inúmeros dicionários e comentários. Mas você precisa, de repente, ver o que você vai utilizar. Tem alguns aqui que eu faço pouco uso. É mais para comparação e coisas afins. Mas você pode vir aqui em instalar, carregar algumas informações e prestar atenção no seguinte: aqueles que estão de forma gratuita. Deixa eu ver alguns títulos, mostrar todos os módulos. Isso, mostrar todos os módulos. Eu ainda não selecionei nenhum, mas eu quero aqui, ó, comentários. Esses aqui são pagos, eu vou pular. Só que estiver free, que você pode adquirir. Ou se não, de forma já gratuita, esses aqui, por exemplo. Todos esses que estão em verde, eu já baixei, já instalei. Mas vou ver um aqui que eu até então não fiz e que eu posso utilizar. Deixa eu ver um outro. Este aqui, ó. Eu cliquei, ele já vai ser selecionado. Note que ele é gratuito, não vou pagar nada. Vou ver um dicionário que esse de Smith, que também é gratuito, tá aqui, ó, free. É gratuito, ok. Vou para um outro gratuito, de modo que eu ainda não baixei. Preferência. Você pode optar na língua que você tem mais familiaridade, tipo o espanhol, o português e assim por diante. Mas apenas para exercício, eu vou clicar neste aqui. Selecionou dois módulos, parte inferior, lado direito, baixar e instalar. Escolheu, desejo continuar, eu vou dar prosseguimento. Vai fazer já vai baixar os arquivos e vai fazer com que daqui a pouco já esteja no The Word. Geralmente ele pede para você fechar e abrir novamente, ou seria uma forma de reiniciar o programa,
mas de qualquer maneira, ele já está fazendo o baixamento do arquivo. Já foram baixados, dois novos módulos foram instalados. Gostaria de reiniciar o DeWord agora. Não sei se vai alterar a gravação, mas vou fazer aqui. Ele já baixou, ou seja, já atualizou, de forma que eu tenho mais dois módulos instalados recentemente. De qualquer maneira, a questão da utilização dos recursos vai depender muito para o propósito, se é para um fim devocional, se é para pesquisa, etc e tal. Mas eu vou fazer aos poucos alguns vídeos curtos, é verdade, sobre como aproveitar melhor o The Word. Eu fico por aqui, espero que tenha ajudado o irmão ou a irmã nesse quesito e que Deus possa fazer com que as nossas mentes sejam dilatadas para a compreensão da devida palavra já registrada.